Olha, todo mundo conhece a imagem do Albert Einstein, né? Aquele cabelo todo bagunçado, o olhar de gênio, a mente que criou a teoria da relatividade. Mas a verdade é que por trás daquela famosa equação E igual a mc ao quadrado, existiu um homem com uma visão de mundo, nossa, muito profunda, radical e, em vários momentos, surpreendente. E é essa pergunta que fica, sabe? O que realmente movia Albert Einstein? Quais eram os ideais, as paixões que guiavam não só a ciência dele, mas a vida inteira? Chegou a hora da gente conhecer o homem por trás do mito. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, vamos entrar no universo pessoal dele, naquela filosofia que moldou o caráter dele desde muito jovem e que definiu o que, para ele, realmente importava na vida. Nossa, que declaração forte, hein? Pensa só, enquanto o mundo todo corria atrás do sucesso do jeito que a gente conhece, o Einstein simplesmente virava as costas para tudo isso. Para ele, riqueza, glória, luxo eram só distrações, sabe? Coisas pequenas que desviam a gente de um propósito maior. E aqui está o outro lado da moeda. Se ele desprezava a riqueza, o que ele colocava no lugar? A resposta é essa aí: o bem, a beleza e a verdade. Era tipo a santíssima trindade dele. Os ideais que ele buscava sem parar, tanto na ciência quanto na vida pessoal. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. A régua que o Einstein usava para medir o valor de uma pessoa era uma só. Não tinha a ver com o que a pessoa acumulava, mas sim com o quanto ela conseguia se libertar do próprio ego. Sair do eu para servir a algo maior, como a comunidade e o avanço da humanidade. Agora a história começa a ficar ainda mais interessante. A gente vai ver como essa filosofia toda virou uma visão social e política, assim, explosiva. E se prepara, porque o Einstein que a gente vai encontrar agora é um crítico ferrenho, sem papas na língua, da sociedade da época dele. E pode acreditar, quando eu digo explosivas, não é exagero. As opiniões dele sobre o Estado, sobre nacionalismo, sobre a guerra, não tinham nada de moderadas. Eram, na verdade, um confronto direto com as estruturas de poder do século XX. Bom, mais direto que isso, impossível. Para ele, o exército não era um mal necessário, de jeito nenhum. Era um câncer da civilização, como ele mesmo dizia, porque representava a anulação completa do indivíduo e do pensamento crítico, justamente as duas coisas que ele mais detestava. Aqui a gente sente o peso da convicção dele, né? O pacifismo do Einstein não era só um discurso, era um princípio pelo qual ele estava literalmente disposto a morrer. Uma recusa total e negociável de participar do que ele considerava a maior vergonha da humanidade. Esse resumo aqui é perfeito para a gente entender a mente política dele. Cada um desses pontos é uma peça do quebra-cabeça. A desconfiança total em qualquer sistema que pedia lealdade cega, a defesa apaixonada do indivíduo e, claro, a busca por uma solução global para um problema global como a guerra. Bom, depois de conhecer o filósofo e o ativista, a gente chega na dimensão talvez mais surpreendente do Einstein, a espiritual. É aqui que o cientista e, por que não, o místico se encontram de um jeito fascinante, que vira de cabeça para baixo aquela velha briga entre ciência e religião. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a mente que revolucionou a nossa visão do universo enxergava o divino? A resposta dele, como já era de se esperar, não cabe em nenhuma caixinha, em nenhuma definição simples. E aqui está o conceito-chave de tudo, a religiosidade cósmica. Esquece aquela ideia de um Deus que ouve preces e julga as pessoas. Pense, em vez disso, num sentimento profundo de espanto, de êxtase, ao perceber a harmonia e a ordem do universo. É, no fundo, a religião do maravilhamento. E essa comparação deixa tudo ainda mais claro. De um lado, você tem a religião tradicional, que muitas vezes é baseada no medo e na recompensa. Do outro, a visão do Einstein, que é pura fonte de inspiração. Para ele, essa religiosidade não impunha regras. Muito pelo contrário, ela era o combustível para a busca incansável pelo conhecimento. E essa ideia é simplesmente revolucionária. Porque, na visão dele, ciência e religião não são inimigas, elas são parceiras. Na verdade, para o Einstein, o desejo de entender o universo era o ato religioso mais puro e mais elevado que poderia existir. E é aqui que tudo se conecta, sabe? Para ele, a ciência não acabava com o mistério. Ela o revelava em camadas cada vez mais profundas. Cada nova descoberta não diminuía o nosso senso de maravilha, mas o expandia. A pesquisa científica se tornava assim uma verdadeira jornada espiritual. Para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas.
a filosófica, a política e a espiritual. O que tudo isso nos diz sobre a mensagem final de Einstein? Sobre a nossa responsabilidade na construção de um mundo melhor. No fim das contas, tudo se resume a uma única coisa: independência de pensamento. O Einstein acreditava que o verdadeiro progresso não viria de multidões que obedecem, mas de indivíduos com a coragem de questionar tudo, de pensar com a própria cabeça e de julgar o mundo com base na própria consciência. E com isso, as palavras do Einstein deixam de ser só uma curiosidade histórica e se tornam um desafio direto para a gente, hoje. A pergunta que ele nos deixa no ar é: em um mundo que cada vez mais nos empurra para a conformidade, será que a gente ainda tem a coragem de ser os indivíduos livres e independentes que ele acreditava serem a única esperança para o futuro da humanidade?